Mais uma vez você clicou neste vídeo. Eu sou muito grato por sempre clicar, correres para cá, sempre que vês essa sugestão do próprio YouTube ou sempre que me vejo a sugerir esse podcast. Hoje estou aqui com duas pessoas que admiro bastante o trabalho delas. Eu considero uma das pessoas que mais usam as redes sociais para promover os seus trabalhos e as suas causas. E o podcast de hoje é um pouco especial para mim, porque estou aqui em particular com Sérgio Lebilo. Vocês me ouvem muito a falar de Lebilo nos meus podcasts. Acho que ele ainda não assistiu um dos podcasts, mas eu falo muito de ti aqui. E um dia alguém questionou por que falas muito de Lebilo. Eu acho que é um pouco fácil agora alguém querer me ouvir. Por mais que ainda não tenha aquele bom sucesso financeiro, eu acho que o meu posicionamento já é um pouco aceitável para certas pessoas me ouvirem. Mas você, Lebilo, me ouviu e me deu tempo, instrução, no momento de incerteza. Ok. Né? Miúdo, sem clareza do que fazer. Eu até hoje, quando paro e analiso, me questiono se eu faria o mesmo como outra pessoa. Eu me recordo no primeiro dia que eu pedi vir ter consigo, após a palestra, aceitaste, mostrei-te os meus primeiros 3 vídeos, né? Até as pessoas vão conseguir ver que essa insistência de gravar não é de hoje, né? É. Eu acho que o meu dom é persistência. É verdade. Então, sempre tentei fazer isso de diversos métodos. Criticaste muito os meus primeiros 3 vídeos. Saí dali abalado. Mas também algo destravou-se. Quando nós queremos crescer, devemos aprender a ouvir o que é preciso, não o que apenas queremos. Se tivesse me falado apenas coisas bonitas, eu acho que terá continuado com um trabalho mal feito. Mas vi uma necessidade de rever como fazer o trabalho, optei muito por instrução, me preparei. E não foi só ali. Foste me dando... É óbvio que não que sempre precisasse te ligar, falar no WhatsApp. Eu sempre que lia, né, um texto seu no Facebook, para mim eras tu a falar diretamente comigo. Eu levava tão a sério aquilo, tão a sério que eu aplicava todos os dias. Eu confesso que se eu não desistir da Moai Office até hoje, é muito das bases que eu tive de muita coisa que escrevias. Então, vai aqui um pedido. Eu sei que agora tens uma outra comunicação, mas se puderes deixar pelo menos uma vez por semana postar aquela linguagem, eu acredito que é muita gente a precisar. Eu sou fruto daqueles textos. Eu sempre falo isso. Eu sei que não gostas de eu chamar-te de mestre, essa questão toda, mas falo por consideração. Né? Então, e fora os textos, é muita coisa. Uma das memórias que eu tenho foi quando me convidou para eu acompanhar a gravação do programa Hora de Mudar, que todos até convido a todos a entrarem no canal de Sérgio Lebilo, ver aí Hora de Mudar. É um programa incrível. Eu não entendi primeiro porque que convidou-me. Tipo, eu não sei nada daquilo, é só para eu chegar, ver. Mas não sei se foi essa a intenção, mas quando cheguei ali, eu tive uma experiência clara do que é trabalho, principalmente a equipe. Exato. Aquele movimento todo. Eu até fui sentar para eu ter um ângulo mais aberto de assistir todos aqueles movimentos que cada um estava a fazer. Meu Deus. Então, estou diante de uma aula prática do que é trabalho. Em equipe. Em equipe. E o incrível é que todos ali precisavam de fazer. Ninguém podia entrar, olhar para ti como protagonista. Aqui tudo era, entre aspas, neutro. Né? Existia uma mistura ali desses trabalhos todos. Fora isso, quando eu organizei a minha primeira palestra, vieste e fiz onde? No quintal da minha casa. É fácil alguém ir quando a palestra decorre no hotel. Foi no quintal de casa. Vieste com os seus filhos, esse processo todo, vieste até acompanhado. Eu acho que, não sei se tinhas a noção da profundidade do quão aquilo me influenciava a acreditar.
Por essa razão, a Moicast, além de trazer figuras que usam as redes sociais para promover os seus trabalhos e causas, traz pessoas que vão ajudar os outros a acreditar, porque faz toda a diferença. Com certeza. Toda a diferença. A minha primeira reportagem como empreendedor veio da sua empresa. Exato. Aquilo me fez acreditar muito quando a gente sabe que quem que está ao olhar no que a gente faz muda. Então, é muita coisa que eu posso levar aqui muito tempo. Eu até vou colocar, quando estiverem a editar esse vídeo, vou colocar a nossa primeira foto que fiz. Pois é. E a que depois vamos fazer, depois do podcast. Então, são essas coisas. O Teacher Ponja, eu não me recordo certo de onde é que surgiu o contacto, mas acredito que foi nas redes sociais pelo trabalho mesmo. E para mim, não conheço nenhum outro professor que trabalha tão bem essa questão de ensinar inglês como o Teacher Ponja. 5 anos, o tipo só posta isso. Então, é por aí. Esse é um podcast muito especial. Acho que no título vou colocar um podcast especial, essa questão toda. Então, mas para os que não vos conhecem, precisam vos conhecer antes de mesmo de começarmos o nosso bate-papo aqui. Ok. Não, fica à vontade. Não, bom, eu sou Teacher Ponja, o Adolfo Sérgio Ponja, mais conhecido por Teacher Ponja. Toda a minha família me chama de Teacher Ponja, até vizinhos chamam de Teacher Ponja. Sou professor de inglês e especializado na fluência. Ok. Fluência. Ok. Tenho muito a dizer. Não, eu sou Sérgio Libilo e sou especialista em cinema e televisão. Uma carreira de 18 anos de muito aprendizado. E desses 18 anos, separei 8 anos para esvaziar-me e voltar a aprender. Não é? Neste caso, estou a falar de formação. Comecei a formar jovens nas áreas em que eu sou especialista, não é? E a par disso, fui adotar uma postura também há 7 anos já, uma postura em que pretendia dar cobertura aos jovens em termos de filosofia de vida em Moçambique, porque eu li um livro do Donald Trump na altura em que ele apresentava uma filosofia, falo uma filosofia econômica bem norte-americana, não é? E senti na hora que eu não podia adotar aquilo para um contexto moçambicano, não é? Em coisas assim bem específicas, como no livro dele, ele desencoraja o emprego e olha de uma forma até pejorativa nos discursos e encoraja, de facto, o investimento, investidores, encoraja mais ser donos de grandes empresas e tudo aquilo é bonito, não é? Entretanto, nós temos uma realidade aqui em Moçambique bem diferente da realidade dos Estados Unidos. Eu notei que seria necessário dar passos assim com muito cuidado até chegarmos lá e não nos iludirmos. Então decidi trabalhar como palestrante motivacional, exatamente para motivar os jovens, independentemente do que queiram fazer, se quer ser empresário, se quer ser empregado, se quer ser investidor. E foquei mais para a área mesmo daqueles que são empregados, que têm emprego, porque senti que precisavam de uma postura adequada para poder alcançar outros patamares, até porque eu passei por este processo, fui empregado durante, vamos lá, 16 anos, não, um pouco menos, e adotei uma postura correta até me tornar autônomo, independente. Então foi um pouco isso que me fez trabalhar como palestrante e partilhar, na verdade, as minhas experiências, o que tu falaste agora quando abriste o programa. É um pouco daquilo que eu partilhei como experiência e como algo que também senti o calor de outras pessoas. Por exemplo, para aprender o que eu sei hoje, foi um senhor há 18 anos que nos chamou e nos ensinou de graça, não é? Então, é um pouco disso que aprendi, que hoje tenho partilhado. Acho que interdependência é isto. Sim. É. Eu queria comentar um ponto. Eu comecei a dar aulas em 2013. Ok. Precisamente em 2012, lá para o fim,
Então já vai uns 10 anos. 10 anos. Uau, muito tempo. Muito tempo. Quando eu comecei, eu ainda não tinha uma visão de realmente fazer um bom trabalho. Eu precisava mesmo de me sustentar. Não é? Então comecei a dar aulas e tudo mais. É uma história longa, vou resumir. E acabei entrando para a faculdade para fazer inglês, que era para ter uma autoridade. Eu já dava inglês, já ouvia que era bom, mas pronto, eu queria mesmo ter um papel em que me certificava de que eu podia dar inglês, né? Aulas de inglês. Eu me lembro num desses dias, eu estava com um amigo, Bruno, por acaso trabalhou muito com o Libilo Bruno Manhissa. O Bruno Manhissa, sim. Fomos grandes amigos. Exato. Grandes amigos. E eu me lembro de um dia termos parado em frente a uma escola. Isso pode ter sido em 2017. E nós estávamos a ter uma conversa que dizia o seguinte: será que nós queremos ser só professores? Eu vejo muitos outros professores que têm uma visão muito limitada do trabalho de ser professor, não é? Então começamos a pensar numa coisa que nos levaria além, não é? De ser professor, simplesmente ser professor, na visão que nós conhecemos dos outros professores, não é? Eu sinto muito orgulho de ser professor. Na altura, eu achava que ser professor é só não é? Estar ali na sala de aulas e fazer o seu trabalho e ir embora. Não é? Hoje eu tenho uma visão diferente. Não é? É uma coisa maior. Okay. Mas naquela visão em que eu estava, era uma visão limitada, tanto que eu dizia, eu não quero ser só isto. Okay. Eu me lembro de ter ido a uma... quer dizer, eu não fui a uma palestra, eu soube da história do Libilo. Okay. Né? Que ele sempre teve um espírito aventureiro. Né? Quando eu soube que ele deixou um trabalho, eu já não sei qual, porque essa história eu não sei onde é que apanhei. Talvez seja do Bruno. Ele Pode deixou ser. um trabalho para começar a coisa dele, não é? Uma coisa independente, talvez no INAC, né? Talvez seja isso. Eu disse, olha, alguém deixou um trabalho que estava a pagar muito bem, porque eu soube que estava a ganhar muito bem, para fazer algo independente, ser freelancer. Eu conhecia a palavra freelancer da história dele. Eu também. É, Eu não ser conhecia essa freelancer, palavra. é. Foi quando comecei já a procurar saber quem era o Sérgio Libilo. Uma vez eu fui até a uma palestra na Igreja Universal. Aí Exato. foi lá, eu até devia ter trazido aquela agenda, porque eu ainda tenho as anotações naquela palestra em que ele falava do trabalho. Entregar-se ao trabalho. Eu conheci o verdadeiro sentido de trabalho a partir do Sérgio Libilo. Ok. Eu achava que o trabalho era só fazer acontecer, mas entender que aquilo impacta pessoas e que tu podes sempre fazer melhor. Eu conheci esse conceito a partir do Sérgio Libilo. Ele pode não saber, não nos conhecemos, já nos avistamos algumas vezes, porque eu fui vendo o Calei demais, já estive em vários sítios onde ele esteve. Da última vez foi no CCBM, estive lá. Mas nunca conversámos assim, e eu nunca disse a ele que eu sou parte daquilo que ele partilha, dos pensamentos que ele tem consigo. Eu sou parte daquilo. Aquilo me construiu muito. Eu sou parte do que sou é por causa de ter estado nas palestras do Sérgio, numa palestra do Sérgio Libilo, e primeiro por ter conhecido a história do Sérgio Libilo. Sim. Vocês querem me convencer a voltar a fazer palestra? Não que seja isso, mas eu tenho a máxima certeza de que o Libilo não tem a noção da quantidade de gente que impactou. Porque se tivesse, não teria parado. Percebe? Mas eu olho como um ponto positivo essa paragem. Deu espaço para ver um novo aglomerado de gente com sede. Por exemplo,
quem está nos assistir agora é o que ele escreve? Ele vai entrar agora Exatamente. no YouTube, vai levar, né, umas chapadinhas com a nova linguagem. Para nós é fácil. Porque já Nós temos uma acompanhamos já há um base. tempo. Exato. Nós já entendemos o que ele defende. Porque até a nova abordagem dele protege o próximo. Né? E tem uma coisa que até falei no último podcast, que eu comentei sobre ele. Eu disse, ouvi um dia Libilo a dizer que o trabalho foi uma forma esperta, né, que Deus viu para continuarmos a amar um ao outro. Exatamente, para continuarmos a interagir. Sim, não é? a fazer alguma coisa, esse processo todo. E para quem for entrar no canal dele, Sérgio Libilo, e pesquisar, ver os programas Hora de Mudar, num dos episódios ele fala disso. Ele defende. Então, com esse trabalho dele, para nós só teve resultado também pela nossa sede de procura. Né? Que é algo que deve fazer muito sentido aqui no jovem. Nós devemos saber primeiro onde estamos, para saber o que buscar. Exatamente. Né? Eu gosto de colocar na minha mente de que sempre tem algo novo por saber. Eu sou viciado, eu fico sem dinheiro por comprar conhecimento. Ficar até sem dinheiro mesmo de me locomover por comprar conhecimento, porque eu meti na mente que sempre preciso aprender alguma coisa. E o livro que eu estou a ler agora veio fortalecer isso. Porque o livro que eu estou a ler agora é sobre estratégias de vendas. E veja só, eu achava que venda é apenas ganhar. E até fugindo um pouco disso, quero falar alguma coisa aqui. Eu aprendi muito sobre o conceito de trabalho com Libilo, mas aprendi no sentido teórico. Eu antes estava numa fase muito pequena que o meu trabalho não abrangia tanta gente. Eu só dava aulas também, né? Algo em comum é que todos damos aulas, né? Eu dava aulas, esse processo todo. Mas existia um outro nível de trabalho, que é o setor corporativo, que eu não conseguia entrar. Quando a pandemia chega, eu fecho a escola, porque não podia dar aulas, tive de me reinventar. Então, troquei, registrei a empresa, já como uma empresa de tecnologias de marketing digital. Quando comecei a atender um novo segmento de gente, poxa, foi a fase mais dura da minha vida. Esqueci muitos princípios que me ensinou-me. Acho que, não sei se é algo natural, mas esqueci muitos, fui com intenções super erradas e cometi muitos erros. E como eu sou naturalmente criativo, tenho altas ideias, fui aceitando fazer parte de diversos programas, achando que eu consegui dar conta de tudo. Isso comprometeu muito a minha imagem diante de certas pessoas, a minha credibilidade, a minha confiança, esse processo todo. Mas eu acho que teria cometido muito mais erros se eu não tivesse a base. Porque quando eu errava, depois, isso aqui Libilo disse. Veja, são coisas que escreveu há 5 anos atrás, que até os carrego como um princípio. Esse é o poder da educação. Exatamente. Né? Quem estuda e vê, tem aquilo como base. Por mais que esqueça, há choques que despertam aquilo. Então, quando eu comecei a ouvir reclamações de 5, 6 pessoas, as mesmas reclamações, parei. O problema sou eu. Né? Onde é que eu estou a falar? Analisei, primeiro não posso atender todos, isso está-me a prejudicar, vou deixar do lado. Agora tenho que escolher como fazer isso, devo me redefinir, devo voltar a aprender esse processo todo. Porque o marketing digital em particular é um pouco ilusório. Ele te dá o poder de alcançar muita gente, mas tu não consegues atender todos. Então, há uma necessidade de criar uma estrutura que te proteja desse perigo. Nas palestras que eu tenho dado sobre marketing digital, eu digo o seguinte: o marketing digital é tão poderoso, mas tão poderoso que quando mal usado pode até te prejudicar. Então é preciso ter esse cuidado com essa exposição. É por isso que ter um profissional, né, a te dar uma consultoria ou a desenhar uma estratégia consigo é extremamente importante. Porque o que faz? Que até um dos serviços que nós temos na Moai, que é uma consultoria que chamamos de estrutura digital, que dá bases para que se evite isso. Você define quem pretende, você deve saber qual é o seu limite, você deve saber dizer às pessoas que não, esse mês já fechamos o atendimento, só até o mês que vem. Porque eu cometi tanto erro, mas tanto erro, por não saber isso, me animei, o dinheiro entrando, essa questão toda. E na hora já de dar, o que fez com que a pessoa te passe o dinheiro já não dava com qualidade, porque era muita gente a atender.
Então eu disse, não, eu preciso parar. Eu acredito que ainda tem gente que não me conhece. Então, para essas pessoas, devem conhecer o novo Valdo. É óbvio que esses, o ciclo deles, perdi, tudo bem, né? E até porque o meu percurso estava muito lindo. Eu tinha um percurso muito bonito, ficha limpa, esse processo todo. Então, a ficha sujou, e ainda bem que sujou por um período curto. Eu disse, não há problema, vou avançar. Porque é fácil começar quando a ficha está limpa. O difícil é continuar depois da ficha estar suja. Continuar, limpar-se, esse processo todo. Tanto que eu coloquei na mente que todos aqui voltarão por ver a transformação que vai existir. Não preciso lhes falar de forma direta, eles vão vir de novos testemunhos. E, repito, podia ter cometido muito mais erros se eu não tivesse a base. Né? Da última vez que estive num evento, foi numa ONG que palestramos para 30 escolas, né? Até fui por recomendação sua. Tinham convidado assim, depois colocaste a mim no seu lugar, essa questão toda. Depois entrou a Lídia Siquela, né? Um forte abraço, Lídia Siquela, caso esteja a assistir. Lá, num dos dias, eu fiz uma questão. Olha, o estúdio que eu trabalho está a enfrentar problemas. Eu questionei, o que é que farias para conseguir resolver? E disseste algo que eu carrego comigo até hoje. Disseste, primeiro eu tinha que saber qual é o problema. Porque muitas das vezes, os problemas que nós temos, eu acho que a gente não se dá a oportunidade de entender o que faz com que eles venham. Por que de insistência? Por que muitos estão a reclamar de ti? Por que muitos estão por que um certo público não está a procurar somente aquele que basta a procurar? Então, eu acho que há uma necessidade de existir uma humildade própria, de analisar-se, tipo, não, eu não estou a fazer bem isto. Eu não estou a atender bem, tá, isto, eu vou mudar. Então, eu levei, por exemplo, muito tempo atuando no marketing digital, apenas impactando, mas eu não ganhava dinheiro. Isso me incomodava, eu precisava de dinheiro. Exatamente. Né? Tanto que até parei um pouco de dar palestras, porque as pessoas iam tudo de graça, mas ninguém via valor de pagar-me essa questão toda. E quando eu fui entendendo que a forma que eu abordava era o valor que eu demonstrava às pessoas, quando mudei de estratégias, comecei a ganhar dinheiro. Sim. Eu, quando comecei a ganhar dinheiro, naturalmente passei a ensinar, porque eu já sabia como ganhar dinheiro com digital marketing. Então, são essas coisas todas que acabam, né, nos fazendo crescer e tanto, e influenciaram na existência desse podcast. Mas uma questão que eu podia vos colocar é, quando é que vocês tiveram contato com as plataformas digitais e qual foi a maior motivação de usá-los e como vocês têm usado isso em termos de resultados que vocês têm tido e resultados que vocês ainda pretendem ter ou têm visões futuristas disso tudo. É natural que durante a vossa fala um corte o outro, porque o podcast é isso, é um bate-papo, né, do bairro, né, natural. Exato. E tem certas coisas que vão falando que eu prometo dar-vos certas consultorias aqui de forma gratuita, né? Talvez a única forma de pagar a vossa presença, né? Então, principalmente o Teacher Ponja tem muito a lhe dizer sobre o trabalho dele, né? Então, quando ele vai falar, não fico preocupado, eu vou né? querer ouvir. Né? Então, mas é isso, quando é que vocês têm esse contato? Como é que vocês usam o marketing digital? Porque muita gente acha que precisa de uma super estratégia. E eu acredito que não tem nada a ver com isso. Eu só usar, porque aquilo é uma ferramenta. Então, quando é que vocês têm contato com isso e por que de usarem e que resultados vocês já tiveram com a vossa atuação no digital? Bom, eu vou dar uma resposta, eu vou falar primeiro e vou dar uma resposta longa, porque vai envolver o Libilo também. Eu queria antes pegar um ponto em que falavas de te recordares de muita coisa que ouviste do Libilo, mas anos atrás. Eu me lembro que quando soube do percurso dele como freelancer, eu disse, olha, eu também posso ser um freelancer. Mas eu ainda não sabia que eu podia ser um freelancer na área do inglês. Eu me recordo de ter saído com o Bruno para
para televisões e dissemos, nós queremos trabalhar, queremos aprender alguma coisa. E disseram, não podem simplesmente vir aqui e ficar a assistir. Não é? E conhecemos Ele vos coagiu com a história. Né? Procuraram acordar ou não, vamos ali também. Ele exatamente, assim. Porque ele falava, olha, acorda, vai atrás da coisa, vai atrás, vais descobrir alguma coisa lá. E foi o que aconteceu comigo. Eu ouvi alguém que disse, olha, por que tu não aprende a filmar e tudo mais? Bruno está nessa área. Exato. Eu estive e cheguei a um ponto em que eu fui bom na edição, passei para... comecei a dar aulas ali mesmo, na academia em que aprendi. Não vou falar para não fazer publicidade. E depois tive convite para ir trabalhar numa agência de publicidade. Mas, depois de um tempo, eu percebi que, olha, o passo que eu tenho é diferente do passo que essa gente que está aqui tem. Foi quando eu comecei a perceber que não é a minha ajuda no mundo. Não é aquela ajuda que eu devo dar. Eu gosto muito dessa abordagem. Yeah. Foi quando eu falei com o meu chefe, eu disse, olha, eu preciso de abandonar. Ele disse, não, mas eu disse, eu já me inscrevi num curso, eu vou aprender sobre marketing e eu preciso de ser Teacher Ponja. Ele disse, não, mas podes ir ao curso. Eu saía de lá às 11, depois vinhas para cá e trabalhavas, tudo bem, venha, não saia daqui, porque eu era bom, eu trabalhava muito bem. Eu fico surpreso com a insistência dele. Juro, se o chefe dissesse isso, ia dizer, opa, boa, tchau. Exatamente. Porque tem muito chefe que só não tem coragem de tirar. Era um chefe incrível. Ele disse, não deixa, venha, nem que seja para entrar às 11. Eu fui por umas 2 semanas, mas eu depois disse, olha, não é isso. Não é isto. Não é isto. E eu acabava de fechar uma aluna que só me pagava 4.000. Né? Pagava 4.000 e eu levava 3.250, pagava lá no curso. Né? O Tomás aqui sabe da produção, estivemos juntos lá. 3.250 eu ficava com 750 meticais. Ele bem se recorda, eu ia de lá só com 2 calças. Eu só tinha 2 calças, uma das calças rasgadas. Eles até fizeram um desses dias que eu apareci com uma calça nova. Eles disseram, ei, tem uma calça nova. É incrível que é postura de nós empreendedores, até não vou falar só de empreendedores, de quem busca um desenvolvimento contínuo. Essa questão de investir muito no conhecimento é natural. Eu acho que é porque eles sabem que não tem outro meio. Precisa de aprender mais. Sim. Para descobrir mais coisas. Sim. Tanto que eu criei uma frase agora que chama de Keep Updating Yourself. Conheço, sim. Que quer dizer, continue se desenvolvendo, porque não há fim. Mesmo o Bilo, que é especialista em cinema e televisão, eu acredito que continua lendo, porque é muita coisa. O mundo não é uma caixa com configurações estáticas. Está sempre a alterar. Espero que não tenhas perdido o fio do raciocínio. Eu vi o meu próprio chefe dizer o seguinte: olha, Ponja, eu te vejo a gerir uma coisa destas em 10 anos. Eu disse, olha, isto é grande, eu não consigo fazer isto. Mas hoje eu percebo o que ele estava a dizer. Ele via uma coisa dentro de mim, aquele potencial. E eu, quando fui para me inscrever, eu cheguei, eu falei com o professor de marketing, eu disse, olha, Miranda, eu preciso de ser uma autoridade nas aulas de inglês. Ele disse, tudo bem, vou te ajudar. Me dava algumas coisas para ler. E eu comecei a ler e tal. Depois de uns 3 meses do curso, o curso levava 6 meses, e eu disse, vou abrir uma página no Facebook. Eu parei, eu disse, vou dizer o quê? Qual é o nome da página? Quando eu disse, ok, Teacher Ponja. Teacher Ponja. Criei a página. Eu não vou mentir, eu tive vergonha de criar a página, tive vergonha do botão convidar amigos. Por quê? Porque ainda não tinha visão de que eu podia fazer aquele trabalho, quer dizer, que aquele trabalho era nobre, ser professor freelancer. Ok. Porque eu tenho família no Facebook, tenho amigos.
e sabem que eu estava a estudar, a ideia é estar numa escola, estar num instituto, estar numa universidade, a dar aulas. É claro que hoje eu entro em todos esses sítios, até para dar aulas aos diretores, os docentes. Eu entro em todos esses sítios hoje como professor freelancer e em grandes sítios. Mas na altura Parabéns. Muito obrigado. Na altura era estar numa sala de aulas e dar aulas. Agora, ser Teacher Ponja no Facebook, o que é isto, né? Mas eu convidei ainda assim e me lembro da minha primeira publicidade, né? Um banner que eu fiz. A tua vontade de aprender inglês rende. Boa, me recordo. Yeah. Foi a primeira publicidade que eu fiz e fui conversar com Miranda e ele foi me dando muitas dicas. Faz isto, faz aquilo, vai ler isto, vai ler A Arte de Guerra, de Sun Tzu. Eu fui lendo aquele livro. Esse livro que estou a ler agora. Ok, muito interessante. Muito, o melhor livro até hoje. Um dos melhores. Eu fui lendo, embora o livro que eu tenho como melhor, o livro que me despertou como pessoa é de Paulo Coelho, que é O Alquimista. Ir em busca da tua sina pessoal, que é, vou traduzir, a ajuda que você tem que dar ao mundo. Eu vou ler esse vídeo porque o meu colega do escritório, porque eu estou numa cowork, me falou desse livro. Ele chegou e disse: "Não, tens de ler O Alquimista hoje mesmo", começa a ler. É um dos essa melhores questão, livros que eu essa já questão li. toda. Yeah. Talvez eu possa ter me equivocado sobre o livro do Sun Tzu. Para mim, o melhor livro foi O Poder da Ação, Ok. porque me ensinou sobre autorresponsabilidade, que tudo depende da minha ação. Então, eu recomendo a todos esse livro. Não sei se o Libio já leu, O Poder da Ação. É um livro Ainda não li. É um livro extremamente interessante, tem 200 e tal páginas. Aquilo é cura de muita coisa. Eu acredito que se todo moçambicano ler aquele livro, em 5 anos nós viramos uma Europa. Tenho a máxima certeza. Podes continuar, Japão. Só para finalizar, na questão como é que eu Migrou. entro para o marketing digital, como é que eu olho para o marketing Dizia que digital. teve vergonha. Eu tive vergonha, né, de ser freelancer, primeiro. O que as pessoas iam pensar de mim como Teacher Ponja? Até na escola em que eu estava com o Tomás da produção, foi uma coisa, Teacher Ponja, aquilo foi uma coisa nova. Mas eu segui ainda assim porque eu queria ser autoridade. Queria ser professor de inglês profissional e freelancer. Uau, a intenção. Então, me apareciam trabalhos para traduzir. Até hoje me aparecem, mas eu digo, não é a minha área. Okay. Eu não vou fazer melhor que alguém que sempre sonhou em fazer isto. Só isto. Percebe? Eu, enquanto vinha, estava a escutar um podcast. Eu sou viciado em podcasts. Estava a escutar o John Legend a dizer, olha, a forma como os outros tocam piano, eu não consigo chegar ali. Então, eu peguei numa área que é escrever música e procurei ser bom nisso. Hoje ele dá masterclass de como escrever música. Assim como hoje eu tenho professores que trabalham para mim e que eu ensino como ensinar inglês de forma rápida. Essa é a minha área, é a minha sina pessoal, é a ajuda que eu dou ao mundo. Eu estou aqui no mundo para fazer isso. Vou fazer outras coisas como gerir empresa e tudo mais porque tem que ter uma estrutura, não é? Mas a minha ajuda é ser professor de inglês. Então, se vê isto, aquilo, eu não traduzo. Eu prefiro dar a alguém que vai fazer muito bem e tem que ser bem feito. Okay. Como o que eu faço que é bem feito. Agora, eu quero responder a questão do marketing. O que eu fiz? Eu comecei a escrever sobre as escolas com as quais, ou cujos alunos eu queria trabalhar. Okay. Comecei a mencionar aquilo na minha página. Né? Escola portuguesa, escola americana, isto e aquilo, o Willow, tudo mais. Que é para, se alguém procurar sobre a escola, também achar o Teacher Ponja. E era o público com que eu queria trabalhar. Então, foi daí que eu criei aquele portfólio, né? Eu tive um portfólio que girou, que eu escrevi sobre todas as escolas que eu já trabalhei e eu mencionei tudo aquilo na minha página. Então, eu já não precisava de fazer tanto marketing assim. As pessoas que me procuravam são as pessoas que tinham filhos ou educandos naquelas escolas. Essa foi a estratégia matadora que eu já tive. Grande estratégia, grande estratégia. Até hoje, quando as pessoas
temos expats, né, pessoas que vêm trabalhar aqui em Moçambique. Quando eles chegam cá, eles procuram por um professor de inglês, né, para os filhos. Alguns são espanhóis, são franceses, precisam de aprender inglês porque estão numa escola internacional para dar continuidade. Eles conseguem me encontrar. Boa. E foi quando eu comecei a pensar, aquele investimento, eu quando fui pagar para fazer fotos e fazer camisetes, eu só tinha 2.000 meticais. Eu disse, eu tenho que fazer fotos, tenho que fazer camisetes. Eu fiz uma foto, publiquei ali. Eu nunca troco aquela foto, não é? É a foto que me identifica. Então, alguém me disse uma vez, olha, eu procurei professores, estou à procura de professor de inglês, e eu vi que a tua página, tu és muito profissional, né? Uau. És o melhor que eu encontrei de todos os professores, porque há muita gente no Facebook. Sim. Praticamente ele fez uma análise através da sua rede social. Exatamente. Logo, é um canal de gerar de primeira impressão. Primeira impressão. Né? Qual é a primeira impressão que eu quero deixar? Estou ali com uma foto a sorrir e o que eu escrevo sobre o meu trabalho? Eu escrevo sobre o resultado que eu tenho. Eu já não preciso dizer, venha, isto e aquilo. Eu escrevo sobre os resultados que eu tenho no meu trabalho. Isso é que gera audiência na minha página. Quando alguém entra na minha página, não precisa deixar like. Muita gente que trabalha comigo não interage na minha página. Mas eles me conhecem e conseguem me encontrar. Porque eles não têm tempo de entrar no Facebook e comentar. São pessoas ocupadas. Quando entram no Facebook é só para procurar professor de inglês. E conseguem me encontrar. Felizmente. Parabéns. Parabéns mesmo. Thank you. Por acaso, enquanto falavas também, me identifiquei com vários momentos, como por exemplo, essa questão de não estares muito atento aos likes, mas saberes que existe pessoas que interagem contigo por trás. Por acaso também sinto um pouco disso, porque nas nossas redes sociais, obviamente temos muitos likes, mas sabemos que interagimos com o público quando temos eventos. O público é sempre presente, o público físico mesmo, não só das redes sociais. Sempre que temos um evento, lotamos os lugares onde nós organizamos o evento. Então, o nosso marketing, não sei se já tinha terminado. Não, já. O nosso marketing, ele funciona muito com essa noção de eliminares qualquer coisa que seja fictícia. Não gostamos de nos iludirmos, não é? Se são 10 pessoas, queremos ter a certeza que são 10. Se são 100, queremos ter a certeza que interagimos com 100 pessoas. Como é que eu comecei? Foi de forma natural. Quando quis fazer o que vocês já fizeram menção aqui, que é ser autônomo. Okay? Eu já tinha trabalhado em várias empresas com essa intenção de querer aprender cada vez mais. E quando saio depois da agência Golo, eu sabia que não poderia nunca mais ser empregado, porque a agência Golo é, vamos lá, a maior agência de publicidade. Na minha área, eu não tenho outro lugar para ir. Eu tinha noção disso. Já não posso voltar às empresas onde eu trabalhei, porque já tinha conseguido... É um sonho de todo indivíduo que trabalha na minha área, um dia trabalhar na agência Golo. Okay. Então eu tinha noção disso. Então, o primeiro aspecto que pensei foi exatamente as redes sociais, como uma plataforma que poderia me ajudar a interagir ou criar, na verdade, o meu público. E o fato de eu ter sido palestrante motivacional ajudou bastante, porque em termos de impacto havia mais como palestrante motivacional do que como especialista em cinema e televisão. As pessoas ainda não sabiam muito bem o que é isso de fazer cursos de câmara, edição. Eu garanto que muita gente que acabou fazendo as formações no nosso estúdio foi devido ao meu lado como palestrante motivacional, porque queriam saber o que é que eu fazia além de ficar a falar, fazer palestras. Então eu acabava revelando e as pessoas ficavam interessadas e iam lá
fazer as formações. Uma estratégia clara foi não ter vergonha na cara, convidar qualquer pessoa. Eu não esperava receber alguma solicitação de amizade nas redes sociais. Eu mesmo ia lá e fazia, e solicitava, ia solicitando. Algumas pessoas não aceitavam, não me conheciam. Ainda hoje há pessoas que aceitam as minhas solicitações, mas que fiz já há 4, 5 anos. E algumas já não conseguem porque já atingiu o limite. Então a estratégia foi esta, porque sabia que nas minhas páginas eu só teria muito mais público dependendo das amizades que eu tenho nas minhas contas. Okay? Ou seja, os amigos dos meus amigos é que poderiam ter acesso aos meus conteúdos nas minhas páginas. Eu tinha noção disso. Por isso que solicitava amizades e funcionou bem, porque vou dizer uma coisa. Enquanto palestrante motivacional, eu fui um dos primeiros indivíduos a conseguir essas curtidas que nós vemos hoje, cerca de 5.000 curtidas em vídeos e fotos, e eu tinha em texto. Uau. Não era em foto nem vídeo, era texto. Um texto sem foto, sem nada. Eu consegui alcançar a ponto de chamar a atenção às organizações, inclusive ONGs internacionais, e ficavam assim, porque aquilo era um fenômeno. Hoje, para quem entra numa rede social hoje, o que eu estou a falar não é nada. Mas quando começou, ok? Isto era um fenômeno. Sim, me recordo. Era um fenômeno. Quem é? Porque toda a gente perguntava, mas quem é esse indivíduo? Quem é ele? Não é? Que consegue reunir tanta gente só com um texto. Quem é ele? Então, acho que começamos muito bem desta forma o nosso marketing e fidelizamos hoje as mesmas pessoas que na altura conseguimos conquistar em termos de negócio. São as mesmas que estão conosco ainda. Inclusive podemos mudar um pouco de filosofia, mas elas continuam lá. Com certeza criticam o fato de mudarmos, mas continuam lá, porque acaba-se criando uma relação muito forte, não é? Que é inclusive condicionada pelo tempo. São cerca de mais ou menos 8 anos em que interagimos nas redes sociais. Então, a consistência também acaba fazendo parte do marketing, não é? Claro. E acima de tudo, só para terminar, é o que tu tens como proposta. Eu acho que ter uma rede social com muita gente, com muitas curtidas, não basta. Ter uma rede social com a tua imagem ali, a maneira como te expões, ou com alguma coisa que ostentas, também não basta. É preciso que tenhas propostas assim muito concretas que possam impactar a outra pessoa. A outra pessoa precisa sentir que a proposta é para ela. É preciso saber se é uma proposta ou uma isca. Não, é verdade. Nós podemos colocar algo e sermos muito óbvios que o que nós queremos é o dinheiro da pessoa. Nós não fazemos isso. Inclusive, eu disse que me identifiquei com algumas coisas que ele disse, como, por exemplo, dificilmente nós vendemos nas nossas comunicações, no sentido de dizer nós estamos a vender os cursos. Nós colocamos os resultados daquilo que os cursos ou as formações trazem na vida dos jovens. Nós publicitamos isso. E são os próprios jovens que falam: olha, entrei na formação, aconteceu isto, e ponto. E depois perguntam, mas por que então não colocam os preços? Por que não dizem? É que as pessoas nos contactam por trás. Eu acho que esta confiança que se cria é que nos dá a certeza de que, de facto, o nosso trabalho é relevante para as pessoas. Porque elas, inclusive, depois perguntam, fazem uma série de questões sobre a formação, nós damos, e no fim perguntam algo como: tem estágio? Tem emprego? Essa questão para nós tem sido muito importante, porque nós definitivamente vamos dizer não tem estágio, não tem emprego. Entretanto, essas pessoas depois aparecem
e fazem a formação. Isso para nós é uma informação de que existe uma confiança no conhecimento que nós estamos a vender e não numa série de iscas que nós oferecemos. Porque nós poderíamos dizer, não, tem estágio, tem emprego. E tem, só que nós não falamos. Né? Nós formamos cerca de 3.000 jovens, promovemos 500 estágios até agora em emprego. É uma dinâmica tão boa que foi há 2, 3 meses, eu estava no lobolo do meu irmão e ele disse assim, estou a trabalhar numa empresa do indivíduo que tu formaste e eu não sabia. Não é? Então é uma dinâmica tão boa, tão humana, tão perfeita que não precisamos de facto aparecer com uma linguagem mais, vamos lá, onde fica óbvio que o que nós queremos é o dinheiro da pessoa. Acho que esse tipo de marketing é que pode não oferecer resultados de imediato, mas ao longo do tempo vai com certeza oferecer resultados, ainda que não seja das pessoas que são diretamente beneficiadas, mas ainda que seja através de investimentos. Hoje, por exemplo, nós estamos a trabalhar com ONGs, o que não acontecia, nunca tinha acontecido antes. Temos uma ONG francesa que trabalha conosco neste momento. Não é uma relação assim ainda muito sólida, ainda é uma relação meio que distante, mas já iniciou, sim, não é? E parabéns por isso. Muito obrigado. E é isso que nós queremos, não é? Ter os ganhos através daqueles que de facto podem pagar pelos jovens, porque nós sabemos que os jovens muitas vezes não têm dinheiro, não é? Mas queremos atrair investidores que possam pagar pelos jovens. Sim, porque eu vejo que a maioria das formações são gratuitas. São gratuitas. Poucas vezes é que as formações são pagas. Exatamente. Eu acho que das últimas edições, todas elas foram gratuitas. Eu confesso que por eu dirigir uma empresa, ter contas todo mês a pagar, eu às vezes me questiono, de onde é que está com a cabeça? Tudo isso de graça. Né? Então é de facto importante que haja quem paga por eles. Exatamente. Então vou referenciar mais uma vez o Elon Musk aqui, porque é uma figura que eu estou a estudar muito ele, gosto muito dele. A situação da guerra não posso pronunciar o nome porque o YouTube senão pode restringir. Então, o que ele fez? Enviou lá satélites que permitem com que haja internet, porque ele tem uma linha de internet própria, que até tem um acordo com Moçambique. Então, ele fez isso por um tempo, mas ele já não está a conseguir pagar. Então, mandou uma carta aos Estados Unidos, tipo, olha, eu vou cortar se vocês não forem a pagar. Então, para quem nos assiste, né, é preciso entender essa abordagem que acabas de colocar. Se as ONGs trabalham convosco, permitem-vos vocês alcançarem muito mais jovem do que vocês alcançam agora. Exatamente. Porque agora vocês estão a usar recursos próprios. Exato. Mas seria muito bom se alguém investisse nisso e se formasse muito mais gente. Com certeza. Isso aconteceu também em Gaza há pouco tempo. Não é exatamente uma ONG, mas é um indivíduo entusiasta também em matérias da juventude, que convidou-nos e conseguiu assumir, em termos de logística, alguns elementos importantes, cruciais para o indivíduo sair do seu local de residência para outra província. Questões relacionadas à hospedagem, alimentação, e ficámos lá durante um ano e formamos cerca de 59 jovens. Eu noto que depois de 7, 8 anos, só agora, nós estamos a conseguir, estamos a começar a interagir com quem pode pagar de facto. Depois de 8, 9 anos. Exatamente. Começamos agora a interagir com quem pode pagar de facto. Mas também essa questão do marketing funciona não somente para a questão da formação. É que nós, ao longo das formações, temos produtos que oferecemos aos formandos para eles próprios executarem, e esses produtos são válidos. Alguns deles, tu falaste, Moai, como Harmonia na Estrada, foi feito no âmbito da formação, mas é um produto válido, e tu gostaste. Muito. Temos Hora de Mudar, também foi feito no âmbito da formação. Todos aqueles profissionais que tu viste ali foram formados pelo estúdio, não é? Inclusive o Augusto... o Manissa, o Bruno Manissa fez parte deste projeto. Ele foi formado também lá no estúdio Olhar Artístico, com certeza através da TVN, porque nós tivemos uma parceria.
Então, tudo isso tem sido válido até para a questão de atrair empresas que procuram produzir vídeos. E já fizemos com várias ONGs norte-americanas, produzimos vídeos para ONGs norte-americanas no âmbito da formação, e eles sabiam. Acho que o mais interessante é isso, é confiar num grupo de formandos para produzir um vídeo institucional, não é? Isso é espetacular para nós e é desta forma que com certeza aproveitamos o nosso marketing, não é? Yeah. É incrível o quão o vosso crescimento, veja só, comentaste diversas coisas aqui que fizeram-me refletir bastante no comportamento que muitos que entram nas redes sociais acabam deixando de lado. Primeiro, a falta de consistência. Eu sempre digo às pessoas, se não tem tempo, crie 2 ou 3 dias ao mês. Sente, organize conteúdos de 2, 3 meses adiantados. Exato. Numa primeira fase, podes criar uma agenda de conteúdos que te permitem fazer 3 publicações por semana. Então, por mês são 12 conteúdos. Então, estamos a falar de 3 meses, 36 conteúdos. Um dia, consegues criar 12 conteúdos. Eu levo um dia para criar conteúdos, de 12 conteúdos. Então, cria, se vais usar foto própria, prepara a foto, baixa a foto, esse processo todo. Se vais usar um cartaz, mesmo estudando como fazer com uma das plataformas aí, faça, organize isso, tenha esses 36 conteúdos prontos, os textos prontos. Se for para o Facebook e o Instagram, tem ferramentas próprias de agendamento, agende, deixa as coisas lá e permita que isso vá alimentando, porque as redes sociais são uma ferramenta poderosa que pode lhe dar vários resultados que se calhar não está tendo porque não está lá de forma consistente. Eu recebi, até quando o Teacher Ponja estava aqui a falar da experiência que ele teve e que tem tido de alguém entrar na rede social dele e comparar com os outros e acabar selecionando ele pelo posicionamento que ele tem. Isso me fez lembrar que um dia recebi, a empresa, a Moaevs recebeu um e-mail de uma microcrédito nova. Mandou-nos uma descrição super boa. Eu tive interesse de conhecer, né? Quem sabe, se eu tivesse visto mais coisas, até podia ter cedido tal empréstimo que tinha em causa, financiamento. Fui lendo, mas foi o meu primeiro contato com aquela empresa. O que eu queria... De facto, eu queria saber mais da empresa porque eu não conhecia. O que fiz? Fui nas redes sociais. O que eu vi lá não foi nada convincente, né? Publicações desfocadas, erros ortográficos. É meio que normal, às vezes, uma vez ou outra, ter, mas não de um jeito muito exagerado. Esse processo todo. Então, aquela vontade de querer conhecer foi arrefecendo. Bem normal, que não tem redes sociais, vou na Google, pesquisei pela empresa, nem site tem. Então, pelo menos uma das coisas ter, não tem redes sociais, pelo menos tem um site. É preciso entender que o ambiente digital é um lugar que deve ter uma carta de apresentação de quem tu és. Se ainda não queres investir nessa logística toda de site, use as redes sociais, use o LinkedIn, esteja lá posicionado, partilhe as causas da sua empresa, porque toda empresa atende uma dor ou atende um desejo. Então, as suas redes sociais devem promover muito mais isso até. É o que o Libelo dizia, que ele não que necessariamente eles publicam lá, que olha, inscrições, como posso dizer, estamos a vender o curso, não. Só pelo dia a dia. O resultado, quem olha já entende. Porque, principalmente com o livro que eu estou a ler agora sobre estratégias de venda, fala muito disso. As pessoas compram confiança no final das contas. As pessoas compram confiança. Eu já tive reuniões com pessoas que queriam o meu serviço, mas não me conheciam, nunca ouviram, não assinaram. Então, quando nós começamos a criar um processo de relacionamento com as pessoas, através das redes sociais, quando permitimos com que haja networking, porque veja só o poder do digital, até networking crias. Eu pensei, olha, se eu crio o podcast, muita gente vai me conhecer,
vai ouvir as minhas causas, o que eu defendo, o nível de confiança passa a subir. Já é diferente de receber uma proposta nossa para cuidar das redes sociais dela ou da imagem da própria pessoa. Olhar de um jeito assim, essa pessoa já entende, esses tipos falam muito disso. Eu confio nestes. Então, passa a ser um mecanismo de nós quebrarmos essa barreira. Eu fui no evento do Daniel David, acho que foi início deste ano ou ano passado, que ele falava de assim, as estratégias de vendas. Quando a gente analisa as 7 que ele colocou, acho que a primeira ou a segunda é uma coisa chamada conexão. As pessoas precisam se conectar consigo. E o que é conexão num contexto mais assim, direto? É a pessoa sentir-se envolvida, perceber que você é útil para ela. Porque o ser humano é egocêntrico, pensa sempre nele. Então, se tu consegues chegar lá com algo que alimenta ele, a pessoa tem interesse. Muitos falam no marketing digital, nesse marketing, porque estão toda hora a vender. Toda hora a vender, compre isso. Não funciona. Não estou a dizer isso, funciona. Mas funcionaria muito mais se promovesse mais conexão. Então, promova conexão, promova coisas que geram confiança. No marketing digital existe algo chamado gatilhos mentais. Use provas sociais, por exemplo, que fazem de postar aquelas informações. Aquilo é uma prova social. Exato. Aquilo é fácil alguém entrar, pesquisar, dizer, não, eu quero isso. Eu já tive um cliente, na época que eu usava muito o Facebook, parei, né? Agora que recomecei, agora estou mais no Instagram e no próprio YouTube, conforme quem está nos assistir agora vê que está pelo YouTube. E lá tinha uma sequência em que um dia alguém ligou e disse, olha, eu quero que você faz. Falou assim mesmo. Quero que a minha rede social esteja como que você faz. Na época eu nem agendava, eu acho que fervia por escrever. Fui muito influenciado até por essas coisas. Porque até se eu sou palestrante, é porque andei muito consigo, Libilo, essa questão toda. Então, escrevia e a pessoa pediu mais uma referência. Eu liguei para Libilo. Eu não sei se te recordas. Liguei, acho que até eram 19. Eu disse, olha, alguém, acho que seria o meu primeiro cliente. Quero contratar um serviço meu, mas eu preciso de mais uma página para referenciar como quem faz a gestão. E permitiste que eu usasse a referência da sua página. Eu usei e funcionou esse processo todo. Então, só que essa questão, as pessoas não entendem nada não entendem muito de constância, as pessoas não têm paciência no que é verdadeiramente importante. Desculpa te cortar, mas um dos elementos mais importantes, particularmente para mim, nessa questão da conectividade com o nosso cliente, o público, é perceber que os jovens, nós trabalhamos muito com jovens, cada vez mais aparecem com os pais de mãos dadas. Isso quer dizer muita coisa, em termos de conectividade. Okay. Se quando começamos os pais já andavam desconfiados, para quem vai fazer cinema o quê? Nada, aqui não vais fazer cinema, isto não tem saída no mercado. Televisão, nem pensar. Hoje, 8 anos depois, recebemos muitos jovens com os pais de mãos dadas. O pai chega lá, faz a inscrição para o filho. Isso mostra, de facto, uma evolução que alcançamos e que tem sido muito satisfatório, de facto. Eu queria comentar um ponto, não sei se já vinha... Não, fica à vontade. Quando fala de 8 anos, eu me recordo do texto de um amigo, grande amigo, foi meu aluno, agora somos grandes amigos, o Zeis Lacerda. Ele falou que o teu negócio ou o que tu fazes vai começar provavelmente a fazer sentido quando fizeres 8 anos. Parece que acertou. Parece que ele acertou, porque mesmo quando eu li o texto eu disse, olha, foi há 2 anos que eu comecei realmente a me sentir teacher Ponja, não é? Antes eu já dava aulas particulares. Para quem conhece o meu trabalho, o primeiro aluno que eu tive foi em 2013 e eu cobri 800 meticais. Não é? Mas não era professor freelancer, quer dizer, não me via, eu não sabia que era professor freelancer na altura. Não é? Eu não conhecia essa terminologia.
Mas pronto, eu quero falar da confiança. Quando o Sérgio Libilo fala que o fato deles não darem certificado, não darem, como é que é, o estágio. Não, como garantia. Até promovemos, mas não usamos isso como, vamos lá, como isca. O que nós estamos a vender, não é? Eu tenho hoje empresas, né, que me aparecem e que dizem, olha, queremos trabalhar consigo. Eu tenho um grupo de professores, infelizmente ainda não registramos devidamente, e eu digo, olha, eu não emito certificados. Eles dizem, vamos arranjar uma forma, mas temos de trabalhar juntos. Por quê? Por causa da credibilidade. Quando não tens credibilidade, eles facilmente dizem, olha, infelizmente não podemos, temos contabilidade, isso e aquilo, e temos que justificar essas coisas, não é? Precisamos de recibos, não é? Hoje eles conseguem dizer, são duas empresas que já disseram, olha, Teacher Ponja, nós vamos arranjar uma forma de contornar esse assunto, mas nós precisamos de ter formação consigo. Ok. E isso aconteceu. Por quê? Por causa da credibilidade, não é? Alguns podem não estar a perceber o impacto do meu trabalho, mas tu és a prova viva, ou tens a tua irmã, não é? Eu trabalhei com a sua irmã por um mês. Sim. Em um mês, a tua irmã já estava mesmo muito melhor. Sim. Sou a prova viva disso. Em um mês, não é? São coisas que, quando falam no Facebook, foi quando eu comecei, porque eu uso os gatilhos mentais, eu queria falar também dos gatilhos mentais, eu uso só os que fazem sentido para mim. É claro. Né? É uma lista enorme de gatilhos, acho que são por aí, os essenciais, sim. Mas eu não posso dizer, está a acabar, tens que vir e te escrever. Isso não faz sentido para mim. Mas faz sentido para mim dizer o seguinte, eu vou dar aulas e vais conseguir falar, vais começar a falar em pouco tempo. 12 aulas tu já começas a comunicar. Porque faz sentido para mim, eu consigo fazer deliver disso. É verdadeiro para mim, não é? Então eu posso usar esse gatilho mental, porque vou conseguir justificar, vou fazer jus, não é? E eu só comecei a usar esse gatilho quando dei aulas à tua irmã. Quando eu vi que, olha, ela, depois de 12 aulas, já estava muito melhor, já estava a comunicar. Eu disse, não, é possível. Vou usar isso. Foi como eu comecei a 12 aulas. Eu comecei a usar isso como uma campanha, não é? Em 12 aulas tu começas a comunicar, sabes te apresentar, sabes perguntar isto e aquilo. Bom. E começou a bombar, não é? Parabéns. Só queria. Sim, eu falo disso, já estamos mesmo no fim, porque eu sei que a concentração humana, quando já excede um minuto, aliás, quando já excede uma hora, né? Começa a ficar cansado, quer água, mesmo sem sede. Eu acho que nós já estamos aqui a conversar com as pessoas já há uma hora, já estamos mesmo no fim. Desculpa, Valdo, o público, quem realmente é teu público, vai ficar muito chateado desta conversa. Não, eles devem pedir para que a gente venha gravar mais vezes. E eu só quero, como forma de fechar, dar uma pequena consultoria, né, a ambos, né? Vou começar com o senhor, com o Teacher Ponja. Eu acho que o Teacher Ponja é extremamente bom, muito bom. Mas eu me preocupo com dinheiro, né? Eu acho que sou uma mistura eu nem sei como consigo gerir isso. Eu sou muito humanista, sim, mas também sou muito econômico. Porque eu entendo que dinheiro é um recurso, né? E eu quero ser rico. Eu tenho essa intenção clara, não escondo isso. Eu quero ser rico e eu vivo para ser rico. E para eu poder ser rico, inclui impactar pessoas, transformar de verdade. Então, há essa relação. E não podemos olhar só no atender as pessoas, né? Se a nossa intenção for ganhar muito dinheiro, porque o nosso estilo de vida conta. Dos nossos netos. Eu, por exemplo, nós, se calhar estamos a fazer tanto esforço porque os nossos avós
não prepararam certas bases para nós acharmos, para chegarmos a acharmos e partir dali a avançar. Por isso que o nosso desenvolvimento é muito, entre aspas, lento, porque tem muita base tem muito buraco por primeiro tapar para depois decolar, né? Então, para mim, um dos melhores modelos para si, de facto, é ter uma estrutura digital, já tens lá, tens de ter um site de Teacher Ponja, tens de gravar cursos gravados. Podes segmentar 2, de acordo com as necessidades, grave isso, pode usar o OBS, mesmo grave essas aulas. As aulas devem estar gravadas, não devem depender do seu tempo real. Esse é o primeiro modelo, gravas. E nesse modelo, todos que vão comprar, tens de dar 2 vezes por semana do seu tempo para que, através do Google Meet ou Zoom, haver um processo de esclarecimento de dúvidas. Porque há pessoas que não têm tempo para sentar e ouvir. Há pessoas que estudar as duas, o quê? Então, tu atendes as pessoas de diversos modos. E isso quebra o teto financeiro. Porque nós, como empreendedores, chega uma fase em que passamos por certas dificuldades financeiras desnecessárias por causa de como a gente está a vender o nosso conhecimento. Nós vendemos conhecimento. Se nós queremos enriquecer, essa é uma ciência já comprovada de que enriquece. Grave o seu curso, por exemplo, curso de inglês para iniciantes, curso de inglês avançado, grave separado, prepara as suas fichas, esse processo todo, 2 vezes por semana, atende essas pessoas. Depois crie um regime de aulas particulares. Aí, quem quiser o seu tempo paga um pouco mais. Logo, já ganhas lá, né? Eu tenho a máxima certeza que se tu vendes um curso, suponhamos já 5.500, né? Com o seu profissionalismo, tu vendes para 25 pessoas, se calhar, no mínimo por mês. Estamos a falar de mais 100 mil meticais que garantidamente todo mês terias. Porque eu falo, coloco a mão no fogo porque eu sei como profissional és. Né? Teria receio em falar isso para quem eu não conhece a qualidade do produto. Então, e aquelas pessoas criam um pacote meio black de si, né? Para atender essas figuras e pagam um pouco mais. Porque Teacher Ponja não é só trabalhar, precisamos de enriquecer. Tipo, nós devemos ser referências nacionais que com o empreendedorismo transformaram vidas. Porque motivar não é só que as pessoas jovens, as pessoas olham o nosso estilo de vida. O que eu te falo agora é um método que eu estou usando. O meu curso de marketing digital na prática é assim, tenho vários outros cursos, tenho consultorias que são coisas já particulares, privadas, esses processos todos. Então, o Libil também, se calhar, pode não ser exatamente para ele, mas para o lado artístico. Eles têm volta de 4 cursos. Para mim, terei cursos gravados, né? Em que quem não tem tempo de sentar lá compra. E 2 vezes por semana, através das plataformas de esclarecimento de dúvidas. E esse público disposto a ir lá. É claro que os que têm tempo de ir lá de forma presencial pagariam mais, porque tomam mais do seu tempo. Então, essa é uma vertente muito mais econômica, esse processo todo. Porque mesmo agora alguém pode dizer, olha, eu quero um curso. Se ele dá as sugestões, ele pode dizer, não, eu quero esse gravado. Mas a pessoa compra, aí sentado é um dinheiro que entrou, porque dependência física em algum momento é um pouco arriscado, principalmente para nós que trabalhamos exclusivamente de ensino. Nós temos viagens, temos reuniões, temos doenças e não podemos prejudicar um atendimento pela nossa indisponibilidade. Então, são essas consultorias que eu quero vos dar de como vocês podem se posicionar. Muito obrigado. E explodir ainda mais. Não sei se tem últimas considerações. Eu queria dizer o seguinte. E peço para aproveitarem falar as vossas redes sociais para as pessoas vos seguir. Ok, vou começar disso. A minha rede social é Teacher Ponja. Né? Teacher em inglês e Ponja. P-O-N-D-J-A. Okay. Ou Adolfo Ponja, não é? Mas eu não uso mais assim frequentemente o Adolfo Ponja. Eu então estou melhor mais seguir o Teacher Ponja. O Teacher Ponja é melhor. Agora, eu queria comentar o que falaste sobre estar em presença ou gravar. Eu tenho uma coisa que é, eu gosto de olhar para os olhos dos meus alunos, né? E isso foi uma coisa que desenvolvi. Por quê? Porque eu fui vamos lá, o pior aluno da faculdade. Do meu curso 2014, eu fui o pior, que falava inglês medíocre. Eu fui até o professor eu já estive numa apresentação, ele disse, Adolfo, tu não devias estar aqui. Olha que aquele dia eu chorei no chapa, a voltar para casa.
chorei mesmo. Eu estava com o Bruno, ele disse, Adolfo, não faz isso, meu. Mas aquilo me doeu. Então foi isso que depois eu disse, olha, eu não quero ser só professor, não é? Falando daquela história que eu deixei no fim. Eu quero fazer outra coisa. Por isso que acabei entrando nas filmagens, edição, e fui parar por aí. E depois retornei, não é? Quando eu disse, não, eu tenho que voltar à minha base, não é? Então, eu quando dou aulas a um aluno, eu estou a lutar com aquele professor. Não é? Dizer, olha, eu sou bom, percebes? Infelizmente, segundos para entender. Infelizmente ele já não está em vida, mas aquilo continua dentro de mim. De, olha, eu sou bom, não é? Olha o que estou a fazer, eu sou bom. É como se eu estivesse a dizer, não devias ter dito aquilo, percebes? E aquilo é uma dor que eu capitalizei e fiz, eu desenvolvi várias metodologias que hoje estão a funcionar por causa dessa dor de dizer, olha, tu não és bom. É dizer, e eu dizia, não, eu quero mostrar que eu sou bom, não é? Então foi isso que me fez me tornar o professor que eu sou hoje, porque eu desenvolvi coisas minhas, que eu disse, não, eu vou fazer funcionar da minha forma, não é? Bom, falando de cursos gravados, felizmente eu tenho uma parceria, não é, com a BOV, e nós gravamos um curso e que está a dar algum dinheiro extra, não é? E pronto, faz sentido porque podia estar a ganhar mais, não é? Com outros cursos. Deve ganhar mais. Exatamente. Temos questões, temos vida, temos isto e aquilo, né? Exatamente. Mas agradeço imenso pela consultoria, vou fazer isso. Acredito que daqui a uns meses podes me perguntar, olha, Teacher Ponja, que tal? Com o trabalho que fazes, sem nenhum outro esforço a mais, com os cursos, ganhas muito vezes mais. Pagamento é um dinheiro que só está lá, seco, só para pegares. Exato. Não envolve nenhum outro esforço, só com o que fazes. Eu já partilhei quanto é que eu ganhava uma vez tivemos uma palestra que temos juntos. Sim. 30 mil, 35, uma coisa assim. 50 e tal. Sim. 50 e tal. Com os preços que eu fazia na altura. Hoje é muito mais, porque estou a trabalhar com empresas. Empresas pagam diferente, não é? Mas claramente que aquilo é por muitos anos. Pode ser 5 anos, 10 anos. É o mesmo curso, continua te dando dinheiro. Então, vou apostar nisso. Agradeço imenso. Quebra esse teto e... Olha, as pessoas podem procurar em quase todas as plataformas Estúdio Olhar Artístico, né? No LinkedIn, Facebook, Instagram. E eu trabalho muito nas redes, no WhatsApp também. Eu tenho cerca de quase 2.000 contactos. Depois de dar seu número. 84 85 43 692. Meu contacto, eu sempre disponibilizo nas redes sociais. E gravo lá nos meus e-mails. Preparei e-mails só para gravar números. E sempre que tenho alguma sugestão, coloco no meu estado e toda a gente está a ver. E é bom porque eu sei que quem viu de facto, não é? Aquele feedback que eu tenho ali, inclusive as pessoas logo entram em contato. Então, só tenho a agradecer pelo convite que tu fizeste. E dizer que em algum momento no início do programa os dois fizeram-me repensar na questão de se volto a fazer as palestras ou não, se volto a comunicar com os jovens no sentido mais trabalho. De trabalho e de desenvolvimento pessoal, né, como fazia. Porque agora estou muito ligado a questões... Sou um crítico religioso, não é? Não sou religioso, mas critico bastante. Na verdade, critico as seitas religiosas que, de certa forma, oferecem informações que não ajudam muito na questão do desenvolvimento econômico do país, porque a maioria são jovens que estão lá e quando acreditam, por exemplo, só um exemplo, num milagre, que podem conseguir alguma coisa por um milagre, isso, de certa forma, vai afetar o processo, o sistema econômico, porque não prevê milagres, prevê algo mais científico.
Mas, como disse, vocês conseguiram fazer-me repensar e aí de ver se consigo voltar a comunicar como comunicava. Faça esse esforço. Exato. Já não vai deixar com o seu contacto? Meu contacto é 84-0104-165 ou 87-0104-165. Podem me procurar mesmo no Google. Podem procurar no Google Teacher Ponja, assim podem ver tudo que eu já fiz, podcasts e tudo mais, todas as coisas que eu já gravei que estão relacionadas a ensinar inglês. E para professores, por exemplo, podem encontrar várias dicas. Eu agora trabalho com 3 professores e estamos a aprender juntos, estou a partilhar como é que eu faço e tal, que é para poder expandir e escalar o que eu faço. Exatamente. Yeah. Muito obrigado por terem me dado uma parte do tempo da vossa vida. Todos estamos cientes de que esse tempo nunca mais teremos. Foi um tempo que foi para sempre. Eu sou grato por vocês doarem-se, por doarem para aquela pessoa que está nos assistir. Eu tenho a máxima certeza que alguma coisa mudou na pessoa desde o início até aqui. A MoaiCast é justamente para isso, trazer pessoas que usam as redes sociais no seu dia a dia. Muito obrigado. Peço que não esqueça aí de se inscrever no canal, dê uma curtida e comenta aí sobre o que você achou. Nas redes sociais é só pesquisar valdo.moai, né? Valdo.moai, Instagram, Facebook também, valdo.moai. Publico muita coisa lá sobre marketing digital e motivação. Então, muito obrigado. Até a próxima quarta, quando tivermos mais um episódio do MoaiCast.